aquelas terras tinham um dono. Eu vou repetir. Aquelas terras tinham, faz assim, irmãos, um dono. Não eram dois, mas era somente um. Quem era o dono? O Senhor. O dono da vinha. Por que eu fiz questão de destacar que aquelas terras tinham um dono? Porque alguém trabalhava naquela vinha, alguém estava plantado naquela vinha, porém, tinha apenas um dono, ou seja, apenas um Senhor. Lembra do que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque se tentar, vai agradar a um e vai desagradar o outro. Então, olhe para cá. Se algum momento da nossa vida a gente pelo menos pensar em servir a dois senhores, lembre-se que não vai funcionar. É decisão. Ou serve ao Senhor deste século, porque o Senhor deste século, diz a Bíblia, que cegou o entendimento de muitos. Ou nós servimos ao Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus. Não tem como ficar neutro, e nem como ficar em cima do muro, e nem tem como ficar lá e cá. Não tem como estar com um pé fora e um pé dentro. Tem que decidir. Nos dias de hoje tem muita gente envergonhando o reino de Deus por conta das indecisões. Uma hora está lá no meio da escassez, uma hora está no meio da bebedícia, uma hora está no meio do engano, uma hora está no meio da prostituição, daqui a pouco está na casa de Deus como se nada tivesse acontecido. Vou deixar bem claro, não é aquele tipo de pessoa que foi lá e pecou como nós éramos pecadores, se arrependeu, confessou e deixou, e fez uma nova aliança com Deus. Não é esse tipo de pessoa que eu estou falando. Estou falando é aquele tipo de pessoa que está, diz que está, mas não está. Fique ligado. Então, aquelas terras tinham um dono. Quem era o dono daquelas terras? O Senhor. Fique ligado. Segundo, era uma vinha cheia de videiras que produziam. Aquelas terras eram uma vinha nas quais estava composta, cheias de videiras. O que é videiras? Pode ser conhecido como parreiras. Você está entendendo? É aonde vem a uva, e da uva vem o vinho. Então era uma vinha cheia de videiras que produziam. Não tinha vinha estéril lá. Irmão, fique ligado na mensagem em nome de Jesus. Não tinha vinha estéril lá. Terceiro aspecto. Mas o Senhor da vinha plantou uma figueira, segundo historiadores, no meio da vinha. Irmão, pegue a reflexão da palavra. Aquelas terras tinham era uma vinha cheia de videiras que produziam, frutificavam. Mas de repente o Senhor, o dono da vinha, planta uma figueira no meio da vinha. Na lógica humana, sem sentido nenhum. É o mesmo que o camarada tivesse um bananal imenso, assumir de vista, aí ele vai lá no meio do bananal e planta um pé de limão. Mais ou menos isso, né?
Alguém chega e diz, nada a ver esse pé de limão aqui. Se é um bananal. Não é desse jeito? Assim aconteceu. Era uma vinha. Mas o dono decide plantar no meio da vinha uma figueira. O que mais, bispo? O Senhor, dono da vinha, tinha um carinho especial pela figueira. Tinha um carinho especial. Irmãos, é porque as vinhas tinham menos valor do que as figueiras? Não. É porque a figueira era mais valiosa do que as videiras? Não. Mas ele tinha um carinho especial. Através deste carinho especial, o dono da vinha deu à figueira terra para ela, aonde ela foi plantada. O dono da vinha deu um tratamento especial para ela. O dono da vinha zelou daquela figueira, porém a figueira não frutificava. Eu vou repetir. O dono da vinha tinha um zelo especial pela figueira. O dono da vinha deu um tratamento especial pela figueira. O dono da vinha tinha um zelo especial pela figueira, porém, ela não frutificava. Escute o que eu vou lhe dizer. Falta de terra não era, falta de adubo não era, falta de água não era, falta de zelo não era, falta de carinho não era, falta de atenção não era, falta de tratamento não era, falta de podação não era. Ao mundo espiritual, falta de ensinamento não era, falta de exortação não era, falta de aconselhamento não era, falta de ensinamentos não era, falta de amor não era. Mas mesmo assim, a figueira não florescia, não produzia, não frutificava. Ela tinha tudo para frutificar, porém não frutificava. E a Bíblia ainda diz assim, que já fazia 3 anos que o dono da vinha ia até ela procurar frutos e não achava sequer um fruto. E não se engane a pensar que a vinha tinha apenas 3 anos, viu? Segundo a tradição da época, quando a figueira completava 4 anos, os frutos eram dispensados. Quando a figueira completava 5 anos, os primeiros frutos eram dispensados. Quando a figueira concluía de 7 para 8 anos, esses 3 anos, a contar depois do 5º ano, os frutos tinham que permanecer, porque eram utilizados. Então, aqueles 3 anos que o senhor da vinha foi até ela tinha que produzir frutos, ela tinha que frutificar. Ele foi durante 3 anos e não encontrou nem sequer um fruto. Então ele disse: corte, porque está ocupando um espaço. De qual forma, irmãos? De qual forma? Inutilmente. Em outras palavras, só está ocupando espaço. Só está ocupando, fazendo volume. Você está entendendo? Não tem serventia. Irmão, isso aqui é algo espiritual.
A gente pensa muito, Deus é amor, Ele nos ama, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Mas o Senhor estava querendo falar algo muito profundo com o povo. Além do que a gente pode pensar e imaginar.